Amigos, mais um episódio do nosso Abic Mercado no ar, falando da semana, vislumbrando o que vem por aí. Semana marcada por muito calor em grande parte da região produtora de café no Brasil. As chuvas torrenciais que foram presenciadas em passado recente perderam força e, ao que parece, elas retornarão ao cinturão produtivo na virada do mês, de janeiro para fevereiro, onde chuvas de bom volume deverão atingir campo e cidade, mas ao que parece não terão a força que as últimas chuvas tiveram e na Bahia, no norte de Minas, no sul de Minas, no leste de Minas, no Espírito Santo, nos últimos tempos. Eu acho que a chuva agora ela perde um pouco de força, vem com mais cara de chuva de verão e aí, quem sabe a Deus, a gente pode ajudar essas regiões que foram assoladas pelas últimas chuvas a se recuperar, que, diga-se de passagem, ainda não se recuperaram, muito pelo contrário. O rastro de destruição no campo, na cidade, nas estradas, em Minas Gerais, especificamente na Bahia, é algo assustador que não se resolve como num toque de mágica. Problemas são enormes e precisamos de ter muita resiliência, fé e trabalho para superar isso. Com relação aos mercados, a semana foi marcada por uma tranquilidade muito grande nas bolsas internacionais, tanto Nova York quanto Londres não operaram em grandes volatilidades, passaram a semana toda consolidando o atual intervalo, um pouco mais, um pouco menos. O dólar mais uma vez escorregou, estamos terminando aí a 5,40, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E isso fez com que os níveis internos do café também ficassem mais ou menos engessados nos atuais patamares, tanto para Conilon quanto para Arábica. Aquele operador que precisa talhar um compromisso mais urgente, mais pontual, de uma qualidade mais específica, vem ao mercado, paga um preço e toca o barco. Mas assim, o dia a dia da operação foi marcada por uma lateralidade muito grande nos níveis e, ao que parece, na minha humilde opinião, deverá ser a tônica dos próximos dias, quiçá semanas, chutando um pouco alto para os próximos 30 dias. Não consigo vislumbrar nada que faça o mercado interno no horizonte de hoje a 30 dias que mude a atual pegada. Não estou falando que o mercado cai, nem que o mercado sobe. Eu apenas estou falando que o mercado parou. Eu acho que vai ficar por isso aí, por um bom período, até que uma nova variável no mercado surja que tenha impacto fulminante nas cotações. Por falar em variável nova, essa semana tivemos divulgação da Conab com relação à sua expectativa de safra brasileira 22, divulgou números, se não me falha a memória, de 55,7 milhões de sacas de café, entre Conilon e entre Arábica, 16,8, quase 16,9 de Conilon, 38,8 de Arábica, realmente um número que deixou muito dos operadores pensativos, porque nós tivemos, se nós lembrarmos em passado recente, algumas divulgações de alguns operadores de exportação com números acima disso. Com relação ao setor produtivo, houve uma certa frustração, porque a grande maioria acredita que os números serão menores do que a Conab divulgou. Então, foi uma semana de muita interpretação desses números, de muita cautela na hora de colocar isso na conta, para ver o que vem por aí. Essa pegada que ela disse de uma safra, principalmente de Arábica, um pouco maior do que a última colhida, levando em consideração, segundo a Conab, a bianualidade das lavouras, mas não levando em consideração, segundo os produtores, a geada seca, ventania, granizo, que assolou importantes regiões de Minas Gerais. Mas a grande verdade é que, independente se a safra é 48, 50, 55, 60 milhões de sacas de café, a conta não fecha. Vamos lembrar que na última semana a Secafé divulgou dados de exportação nos últimos 12 meses de quase 41 milhões de sacas de café e a nossa instituição, o nosso consumo nacional gira em torno de 22, 23. Ou seja, se nós fizermos uma conta burra, nós vamos chegar num número que quase raspa 63, 64 milhões de sacas. Ou seja, se nós escolhermos números, independente se é 48, 45, 50, 55 ou 60, não tem tanto café assim. Esse buraco terá que ser coberto com estoques que estão na mão aí de produtores, cooperativas,
cooperativas, exportadores, eu não sei quem tem esse estoque, porque até então a Conab não divulgou os estoques oficiais de café, nem do ano passado. A gente vive dentro de um cenário nebuloso com relação a estoques. Tudo que se fala são, assim, não digo chutes, mas, assim, expectativa dos operadores, e isso deve deixar todo o 22 recheado de emoções, ou seja, independente do que vamos colher, a única certeza que nós temos é que a conta não fecha, ou seja, isso deixa por entre as cortinas, por trás dos bastidores, a sensação de que o ano de 22 inteiro vai ser marcado por preços firmes, por ansiedade no limite, porque nós estamos entrando num ano sem ninguém saber como vai ser a questão climática. Pode ser que tenhamos um clima agradável durante o ano, mas ninguém garante que nós não vamos ter geada, ninguém garante que nós não vamos ter seca, ninguém garante que nós não vamos ter ventania nem granizo, ou seja, nós estamos trabalhando num grande trem fantasma e numa situação complexa, porque os estoques não são confortáveis e o poder público não tem estoque regulador. Ou seja, a gente vive realmente um cenário desafiador no café. E essas divulgações que vêm sendo feitas em passado recente só servem, primeiro, para assustar, segundo, para deixar todo mundo pensativo, mas deixa a sensação clara de que viés de baixa nos preços de café, isso dificilmente ocorrerá, porque o que se vai produzir, o que em tese se vai exportar e em tese o que vai consumir, realmente, se nós colocarmos isso na conta, a conta não fecha. Então, isso deixa a percepção a todos nós aqui que o ano vai ser marcado por quê? Estresse de abastecimento, preços firmes e ansiedade no limite. Ou seja, esse novo normal do pós-geada, do pós-seca, do pós-granizo e do pós-ventania veio para ficar e dificilmente nós teremos em 22 um cenário que não seja fidedigno ao que nós vivemos nos últimos 6, 7, 8 meses. Ou seja, daqui para frente, a norma é uma só. Galera, tem que ajustar a conta, o mercado de físico não cai, os custos de produção que todos nós temos na ponta do lápis também não caem, ou seja, a gente vai ter que alinhar preço no varejo se nós quisermos ter uma indústria sadia e, por tabela, um negócio que remunere da lavoura à xícara. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana, uma boa semana, lembrando que toda sexta-feira temos um encontro marcado aqui no nosso ABIC Mercado para a gente discutir um pouquinho o presente, o futuro das negociações e, quem sabe, colocar um pouco de luz nessa conta difícil de fechar em 21 e, com certeza, em 22. Beijo no coração de todos, bom final de semana, boa semana e até sexta que vem, ABIC Mercado, Marcos Magalhães e você tem um encontro marcado aqui. Um abraço e até lá.